Fala pessoal, professor William aqui na área. Vamos para mais uma resolução de física aqui sobre aplicações das leis de Newton. Temos aqui algumas questões interessantes sobre força-peso, força normal, força elástica e força de atrito. Vamos lá, primeira questão. A pele humana detecta simultaneamente com uma sensibilidade que sistemas artificiais não conseguem reproduzir. Vibrações, forças estáticas, texturas e escorregamento de objetos sobre sua superfície. Sensores táteis que apresentam respostas análogas à pele humana seriam muito desejáveis. A figura a seguir ilustra um modelo simples utilizado no estudo da resposta da pele humana. Na referida figura estão representados o peso do bloco, a força normal, N, a força de atrito, a FAT, aplicada pela superfície da pele no bloco de massa M, e uma força externa, F, aplicada na mola. A constante elástica da mola é de 10 newtons por metro e a massa do bloco é de 4 gramas. Na iminência de movimento, a deformação da mola é de 3 milímetros em relação ao seu comprimento de equilíbrio ali, comprimento natural. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a pele? Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem uma questão sobre aplicações das leis de Newton, falando aqui sobre força de atrito e força elástica. Uma questão aqui mistura dois conteúdos em um. Uma questão muito interessante que ela abrange um pouco mais de conhecimentos aqui das leis de Newton. Beleza? Então o que a gente tem que recordar aqui é que a força elástica, deixa eu só ativar aqui, a força elástica é dada pela lei de Hooke, Kx, onde K é a deformação da mola, que ele deu para a gente aqui sendo 10 newtons por metro. A constante elástica da mola, 10 newtons por metro, e temos a deformação da mola, o tanto que a mola foi ali tirada da sua posição de equilíbrio. E ele fala que é 3 milímetros. Tem que prestar atenção aqui nas unidades. Aqui temos uma unidade que é o metro e aqui temos uma unidade que é milímetro. Não podemos deixar as unidades diferentes. O x aqui é a deformação, beleza. Ele chamou aqui de ΔX para a gente, Ok, essa daqui é a lei de Hooke. Lembrando que a direção de aplicação da força elástica é sempre na mesma direção de aplicação da força. Olha só, temos aqui uma força F, ela está sendo aplicada na horizontal, certo? Então a força elástica vai estar também nessa direção, na horizontal. Mas o sentido da força elástica é oposto à força aplicada. Então se a gente aplica aqui uma força F para esse lado, surge aqui uma força elástica na mola de mesma intensidade, mas sentido oposto. Isso aí é o quê? É ação e reação, terceira lei de Newton. Beleza? Outra coisa que a gente vai precisar nessa questão é recordar aí a força de atrito, a nossa FAT, Qual é a equação da força de atrito? Fátima, a Fátima, Mi, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Fátima Mi namora. Lembra aí dessa equaçãozinha? Fátima Mi namora. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Beleza. Temos aqui as duas equações que a gente vai precisar, lembrando que essa força de atrito aqui, ela vai ser a estática. Temos duas forças de atrito. Quando há deslizamento, a gente tem a força de atrito dinâmica ou cinética. Quando não há deslizamento, temos a força de atrito estática. Como é que a gente vai identificar qual é o tipo de força de atrito que está existindo aqui? Ele fala aqui que está na iminência de movimento. Quando estiver na iminência de movimento, ainda não tem deslizamento. Quer dizer que aqui a gente tem a força de atrito estática atuando. Então, a gente sabe que essa força de atrito aqui impede que o bloco escorregue sobre a pele da pessoa. Não está tendo escorregamento aqui, beleza? Está na iminência, está quase escorregando, mas ainda não escorregou, beleza? Então temos uma situação de equilíbrio estático.
O equilíbrio estático, né, a gente sabe que a velocidade é nula, não tem aceleração, e a soma das forças tem que dar zero. A resultante das forças tem que dar zero. Quer dizer, então, que a força normal aqui, ó, que está sendo aplicada para cima, né, força de contato ali devido à compressão, tem que ser igual à força-peso. Essas forças, elas se cancelam entre si. Lembrando, força normal e força-peso não formam par ação e reação, porque elas atuam no mesmo corpo e elas estão se cancelando, beleza? Elas se cancelam entre si. Ok, o que a gente tem mais de força aqui? Temos, olha só, quando eu aplico uma força F para frente, vai existir uma força na mola aqui, né? Para trás. Beleza. Então, na mola está existindo aqui a nossa força elástica. Só que no bloco, essa força elástica, né, ó, eu puxo para frente, o bloco vai me puxar para trás. E essa intensidade é a mesma intensidade da força elástica. A nossa faixa aqui, né, para trás, beleza? E a nossa força elástica para frente. A força de atrito, lembrando, ela sempre se opõe à tendência de escorregamento. Quando eu puxo esse bloco aqui, né, para a direção aqui para frente, o escorregamento, a tendência de escorregar está para frente, beleza? Então a força de atrito, ela está se opondo a essa tendência de escorregar. Temos aqui a faixa, então, para trás. Tem algumas questões que perguntam isso, né? Qual é a direção da força de atrito? Qual é o sentido da força de atrito? Para frente, para trás? Nesse tipo de questão, tu não pode analisar, tipo, para onde o corpo está se movimentando, aí a força de atrito está para trás? Nem sempre. Tu tem que ver, né? Tem que analisar para onde é que está a tendência de escorregamento. A tendência de deslizamento ali, ó. O bloco ele tem que deslizar para frente, então a força de atrito vai estar para trás. Tem que prestar muita atenção nesse tipo de questão teórica, geralmente. Beleza? Então temos aqui a nosso diagrama de forças, né? Olha só, a força elástica, ela se cancela com a força de atrito, a faixa aqui. Temos então um equilíbrio aqui estático sendo considerado. Então vamos lá. Se temos o equilíbrio, quer dizer então que a força normal, o módulo dela, né, é igual ao módulo da força-peso. Ok. Só que quem é o módulo da força-peso? Se você lembrar aí, né, peso é igual a massa vezes gravidade. Ok, beleza. O que a gente tem mais? Por que a gente vai precisar da força normal, né? Porque aqui, ó, a força de atrito depende da força normal. Beleza? A gente vai ter que calcular isso aí. Vamos calcular logo, então, para a gente ganhar tempo? Força normal, ó, quem é a massa? A massa aqui, ela tem, ó, o bloco tem 4 gramas. Quanto que é 4 gramas em quilograma? Divide por 1000, né? Então temos 4 vezes 10 a menos 3. E aqui, ó, temos a gravidade, que é 10. Tranquilo? Aqui a gente pode juntar as potências aqui, né? Repete a base, soma os expoentes, vai dar 3 mais 1. Mas vamos guardar aqui esse valor. Vamos deixar assim para a gente verificar agora qual é a força que atua aqui no bloco na vertical, né? A gente analisou aqui, isso aqui é na vertical. Agora a gente vai analisar na horizontal. Na horizontal, a gente tem a força elástica se igualando com a força de atrito, beleza? Então a gente vai ter que igualar aqui essas duas equações. Kx tem que ser igual a μ vezes a normal. Lembrando que o objetivo da questão é achar esse μ aqui, ó, que é uma letrinha grega representando o coeficiente de atrito. Vamos lá, então. μ vezes a normal tem que ser igual a K vezes X. Beleza. Quem é o μ? Olha só. O μ, ele vai ser, né, a constante x, né, vezes x, dividido por quem? Pela força normal. Beleza. Isolamos aqui o nosso coeficiente de atrito. Logo, o μ, quem é constante? Constante vale 10 newtons por metro. Quem é o x? O x aqui é a nossa deformação. Ok. A deformação aqui vale 3
milímetros em metros, né? Divide por 1000 também, ó. 10 a menos 3 dividido por 1000, né? Quem é anormal aqui? Anormal, olha só. A gente calculou aqui em cima, né? E lembra que eu não fiz o cálculo, por quê? 10 a menos 3, 10 a menos 3 vai cancelar, vai para o espaço. Então aqui, ó, quem é normal? 4 vezes 10 a menos 3. Aí aqui a gente tem mais um 10, que é o da gravidade, lembra? O que a gente vai fazer aqui? Aqui você vai perceber, né? Aqui a Tchan, aqui a Tommy. Aqui a Tchan, aqui a Tommy. Beleza, o que sobrou aqui pra gente? 3 quartos. 3 dividido para 4. Isso aqui, se a gente fizer a conta, né? 3 quartos. 1 quarto é 0,25, 3 quartos, 0,75. Esse aqui é o valor do nosso coeficiente de atrito. Só que, se a gente analisar as alternativas estão em notação científica. E a gente já percebe que vai dar a letra C aqui, né? A única que tem 7,5 ali vai dar a letra C. Olha só. Como é que a gente coloca em notação científica? Anda uma casinha aqui, né? Para direita, fica 7,5. Como a gente andou para a direita, o número aumentou, né? A gente, então, tem que compensar isso dividindo um decimal aí, um décimo. Então, temos aqui a alternativa a letra C como resposta. Beleza? Questão interessante aqui da Unicamp, uma questão recente, né? Do vestibular da Unicamp, confirmando aqui a alternativa letra C. Beleza, pessoal? Então vamos para a próxima questão, que vai falar sobre forças de atrito também, uma questão também interessante. Beleza? Vamos para a próxima, então. Próxima questão, questão da Mackenzie. Um balde de 400 gramas. Presta atenção também na unidade. Vamos ativar aqui a nossa tela. 400 gramas é suspenso por um fio ideal que tem uma extremidade presa a um bloco de massa 12 kg. Tem aqui a massa do bloco. Beleza? O conjunto está em repouso. Presta atenção aqui. O conjunto está inicialmente parado. Quando se abre a torneira, ó, tem uma torneirazinha ali, tem uma poliazinha, né? E que proporciona aí uma vazão. Lembrando, o que é a vazão aqui, né? Ó, a vazão é a rapidez com que a água aí ela vai escorrer, né? É o volume dividido pelo tempo. Rapidez com que o volume de água vai ser preenchido ali no balde. Lembrando aqui, ele deu a densidade da água, ρ. A densidade ela é 1 kg por litro. Note que essa unidade aqui, né, que ele deu para a gente, está em quilogramas por litro, deu igual a 1. Isso aí é interessante para você notar o quê? Que está uma proporção de 1 para 1. Quilograma e litros tem que ser igual, né? Tem que ser iguais aí. Porque ó, deu 1. Então quer dizer que 1 kg de água, né, é igual exatamente a 1 litro de água. Beleza? Isso aí vai ser importante para a gente resolver essa questão. Então temos aqui a figura. Temos aqui o blocozinho. Ele está em um plano horizontal. E ele está em repouso, quer dizer que existe atrito aqui para trás. Ó. Se não houvesse atrito, não era possível esse sistema aqui ficar parado, beleza? Então, como tem atrito, o atrito é o que equilibra aqui, né, o sistema, puxando aqui para trás, oposto à tendência de escorregamento. O bloco ó, tende a escorregar para onde? Para frente. E o atrito? Para trás, a nossa faixa aqui está para o sentido oposto. Beleza? Aqui temos o nosso balde. Inicialmente o balde está seco, né? Tá sem nada, então a massa dele é de 400 gramas. Ele vai começar a ser preenchido com essa massa aqui, né? A esse volume aí com esse tempo, e ele vai começar a pesar. E essa força aqui ela vai aumentar, né? A força-peso vai aumentar. Lembrando, vamos lá. A força de atrito ela existe de duas maneiras. Quando tem deslizamento e não. Quando não há deslizamento, a força de atrito que está atuando é estática. A força de atrito estática ela tem um valor máximo, né? É uma força variável. Ela vai aumentando, sempre igualando, igual à força que está sendo exercida sobre o bloco. Pensa como se fosse uma mesa ali. Ó. Você empurra a mesa e ela não se move. A força que você está aplicando para frente é igual à força de atrito estática para trás.
Ela está impedindo que o bloco se arraste ali, se movimente. Então ela vai sendo igualada, igual a força que eu estou fazendo, até atingir o seu valor máximo. Depois que atinge o valor máximo, o que acontece? Aí a gente tem a força de atrito dinâmica atuando, que é quando tem o deslizamento. Essa força de atrito dinâmica ela diminui, ela é menor do que a força de atrito estática. É por isso que quando o bloco já está em movimento, é mais fácil de mantê-lo em movimento, porque a força de atrito ela diminui de valor. Beleza? Então aqui a força de atrito que está atuando é a estática, porque o objeto está parado. Beleza? Continuando aqui, né? Ele fala, sabendo que o coeficiente de atrito estático, olha só, entre o bloco e a superfície horizontal que o suporta olha só aqui o valor que ele deu para a gente, μ igual a 0,4. Tranquilo. E que a polia é ideal, quer dizer que não tem atrito na polia, ela gira com facilidade. Esse bloco iniciará seu deslizamento no instante imediatamente após, olha só, ele vai iniciar o deslizamento imediatamente após, ou seja, até em que instante que esse bloco ele suporta a força peso ali, né? Até que instante a força de atrito vai estar ali equilibrando a força peso do balde. Um instante após isso, olha só, um instante após isso, o bloco já vai começar a se movimentar, a deslizar. Certo? Então o balde vai enchendo, vai aumentando a força peso ali do balde e vai chegar um momento que a força de atrito não está suportando mais, né? E ela vai se tornar atrito cinético e o bloco começa a se mover. Então o objetivo dessa questão, inicialmente, né, é a gente achar qual é a massa de água, né, a massa d'água que vai ter ali naquele balde até a iminência de movimento, ou seja, até quase que o bloco esteja deslizando. Então a gente tem que calcular essa massa aí. Tranquilo? Então, ó, no sistema aqui, a gente vai ter o seguinte, né? Quais são as forças que agem no sistema? A gente vai considerar o nosso sistema balde, bloco. Vamos analisar a força que age no bloco primeiro. Temos aqui a força de tração, né? O fio aqui, ó, puxando para frente. Lembrando, a força de tração ela só serve para transmitir a força de um corpo para o outro. Em todo ponto aqui dessa corda está atuando a mesma força, a força de tração. Tranquilo? Para trás, temos a força de atrito estática e é igual à força de tração, beleza? Ok. A força normal aqui para cima, né, no bloco, ela está em contato com a superfície. E temos aqui a força peso. Note que a força normal e a força peso, elas se cancelam entre si, elas são iguais. Ok? Agora vamos para o bloco aqui, para o nosso balde, na verdade, né? Qual é a força que age no balde? Temos duas forças que agem no balde para baixo. Quem é? A força-peso do balde, vou colocar o PB, mais a força da água no balde, né? Dentro do balde ali. Vou colocar PA. PA e PB são as forças-pesos, respectivamente aí, né? Da água e do balde. Essas forças para baixo tem que ser igual a quem para cima? A tração. Note que a tração aqui é a mesma que está aqui, né? Atuando no bloco. Então a gente vai ter o seguinte. Para o sistema, para o conjunto, o que vai importar aqui? Ó? Que essas duas forças para baixo, né? Elas se equilibram com quem? Com a última aqui, ó, que está para trás. Por quê? Essa força de tração e essa força de tração, elas são como se fosse a reação do bloco em relação ao balde. Elas formam um par de forças internas ao sistema. Essa força aqui, ó, peso, que está atuando no balde e na água, são forças externas. É a força que a Terra está puxando, certo? Forças externas ao sistema. E quem é essa força de atrito? É a força que a superfície aqui, né, está aplicando no balde. Então também, ó, essa força de atrito, a FAT, também é uma força externa. Então, a força resultante aqui, ela vai ser o quê? A força resultante da gente vai ser, ó, lembrando, né, força resultante. Eu vou colocar aqui, ó, soma das massas, porque é um conjunto, vezes a
aceleração. Quem é a força resultante? Eu tenho PA mais PB, né, puxando o sistema para essa direção aqui, que eu vou adotar como positiva, menos FAT, que é a força de atrito puxando para trás, beleza? Oposta à tendência de movimento. Isso é igual à soma das massas, que no caso aqui seria o conjunto, né? Só que aqui eu nem vou colocar os valores. Por quê? Porque a aceleração do conjunto é zero. O conjunto não está em repouso? Não está em equilíbrio inicialmente aqui? Então, ó, a soma das forças tem que dar zero. Ou seja, concluímos aqui que a força-peso da água mais a força-peso do balde tem que ser igual, né, em módulo, à força de atrito. Ó, tá negativa, passa positiva, beleza? Temos aqui, então, o nosso equilíbrio, ó, ok? Então, vamos substituir aqui os valores da força-peso, da força de atrito, né? Vamos jogar para cá. Quem é a força-peso da água? É a massa d'água vezes gravidade, mais a massa do balde vezes gravidade. Isso tem que ser igual a quem? Isso tem que ser igual a μ, que é o coeficiente de atrito, lembra? Fátima, μ namora, vezes a normal, né? O μ vezes a normal. Só que quem é essa normal aqui? Essa normal vai ser a massa do bloco, olha só. Normal é igual ao peso do bloco ali. Vai ser igual a massa do bloco, que eu vou chamar aqui de mzão, tá bom? Para diferenciar. Vezes a gravidade. Note aqui que na equação a gente tem o seguinte, né? Temos gravidade em todo mundo. Podemos cancelar, sim ou não? Aqui é a tchan, aqui é a tome. Aqui é a tchan, aqui é a tome. Gravidade foi para o espaço. Ficamos aqui apenas com esses valores, já podemos substituir, né? A gente quer achar a massa da água. Beleza. Mais, olha só, quem é a massa do bloco? A massa do balde, na verdade. 400 gramas. Isso aqui é igual a 0,4 quilograma. Então, aqui a gente tem 0,4 quilograma. Mi, coeficiente de atrito, 0,4 também, olha só. Será que ele colocou esses valores aqui de propósito? Provavelmente. E temos a massa do bloco ali, né? Que é 12 kg. Beleza, vamos fazer essa continha aqui. Como é que a gente faz? Ó? Eu poderia multiplicar 0,4 vezes 12, sim ou não? Poderia, mas não vou fazer isso. Ó. Por quê? 0,4 vezes 12. Esse 0,4 ali vai passar negativo, certo? Note que eu tenho 12 fatores aqui ó, que são semelhantes. 0,4, 0,4. É como se fosse 12x menos 1x. Isso aqui dá quanto? 12x menos 1x? Isso dá exatamente 11x, sim ou não? Então, isso aqui é exatamente 0,4, como se fosse o x, né? Vezes 11. 0,4 vezes 11, 4,4. O quê? Quilogramas de água. Essa aqui é a quantidade de água necessária para equilibrar a força de atrito estática máxima. Então aqui a gente já está na iminência de movimento, ó, porque está no equilíbrio máximo, certo? Um pouco mais de água que cai aqui, ó, esse bloco já começa a deslizar. Tranquilo? Ok, então a gente vai usar agora o quê? A nossa vazão. Essa informação aqui, ó. Como que a gente vai usar? Ali ele deu, né, a informação de litros por segundo. E aqui a gente teve a informação de quilograma. Mais 0,2 ali, né? Está em litros. Podemos, então, representar aqui o quilograma em litros também. Porque ele não falou que 1 quilograma é igual a 1 litro, né? 1 quilograma por litro é a densidade da água. Então, significa que 4,4 quilogramas é exatamente a 1 litro de água. Ok, vamos fazer aqui uma regra de 3, então, para a gente concluir. Olha só. Então, aqui,
1 quilograma é exatamente a 1 litro de água, beleza? Olha só, 0,2 litros, a vazão aí está em 1 segundo. A cada 1 segundo, o balde está enchendo 0,2 litros de água ou 0,2 quilograma de água também, né? Beleza, então 4,4 litros de água serão necessários para qual tempo, né? X aí, a nossa variável. Olha só, litros corta com litros. Vai sobrar aqui o tempo em segundos. Beleza. Fazemos aqui uma multiplicação cruzada, já que são grandezas diretamente proporcionais, não é isso? Quanto maior o tempo, mais água vai ter. Então, é diretamente. Se fosse inversamente, multiplicava em linha. Lembra disso, né? Vamos lá. Quanto é que vai ficar aqui? 0,2 T. Isso é igual a 4,4 vezes 1. 0,2 está multiplicando, passa dividindo. 4,4 dividido por 0,2. Isso aqui exatamente, né? Olha só a continha que a gente pode fazer aqui, né? Tira a vírgula de cima e tira a vírgula de embaixo. Que é a mesma coisa que multiplicar por 10 em cima e multiplicar por 10 embaixo, né? Fica 44 dividido para 2. Isso aqui dá exatamente 22. 2 patinhos na lagoa aqui, né? 22, o quê? Segundos, que foi a unidade de tempo ali que sobrou para a gente. Isso aqui vai dar como resposta a alternativa letra A. Uma questão aqui da Mackenzie, né? Interessante, que trabalha vários conceitos aqui de aplicações da lei de Newton. Força-peso, força de atrito e alguma coisa aqui relacionada também com vazão, que é um conteúdo relacionado também com hidrostática, né? Certo, pessoal? Então, aqui confirmando, nossa alternativa correta, alternativa letra A. Beleza? Galera, o que a gente tem para hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da resolução das questões. Se gostou aí, compartilhe o vídeo, dê o seu like aí, né? E aí, comenta também aí alguma dúvida que teve que a gente responde. E vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu!